Saudações, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje faremos uma super análise de todas as formações do Japão durante a saga do Mundial Sub-16. Dependendo da recepção desse vídeo, iniciaremos uma nova playlist aqui no canal, com análises bem completas de todas as seleções dos torneios. Dito isso, já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se não é inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo. E isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. O Japão Sub-16. Essa seleção marcou época, pois foi algo como um crossover dentro do próprio mangá. Tínhamos acabado de sair da saga Boss Fight, onde fomos apresentados a vários jogadores novos, e o vimos se enfrentando, e agora vemos todos eles trabalhando juntos em prol do Japão. Antes de começar o vídeo propriamente dito, gostaria de falar um pouco sobre o técnico desse time. Tatsuo Mikami é um ex-goleiro que, quando atuava, foi contemporâneo de Minato Gambo, Munemasa Katagiri e Kira Kozo pela seleção japonesa. Ele é o antigo treinador pessoal de Genzo Akabayashi e ganhou a oportunidade de viajar para a Alemanha e ali estudar para se tornar um técnico, e assim formar a primeira seleção japonesa sub-16 para participar do primeiro torneio mundial juvenil sediado na França. Ele viajou por vários países da Europa, estudando o futebol de cada um, e além disso, levou consigo Genzo para ir treinar na Alemanha. Durante sua preparação para o Mundial, elegeu Jun Misugi como seu auxiliar técnico, por sua capacidade de análise de jogo e experiência junto aos outros jogadores. Para começar o vídeo, vou ter que separar em duas partes, antes do Tsubasa e depois do Tsubasa. Por quê? No final da saga Boss Fight, Tsubasa está lesionado e não pode participar da escolha para a seleção, ficando assim de fora das partidas da seleção em solo japonês. Então, sua vaga na seleção fica em aberto, e quando se recupera, enfrenta resistência de Hyuga e Matsuyama, que o impedem de jogar, ficando de fora de parte das partidas na Europa. E isso influenciou bastante na escolha dos titulares da seleção. Antes de Tsubasa, a formação principal que a seleção usava era um 4-3-3, que contava com Wakashimazu como goleiro, Ishizaki, Jito, Takasugi e Soda na defesa, o meio-campo com Sano e Masao Tachibana, que eram atacantes improvisados como meias, junto com Matsuyama, que tinha a função de criador de jogada no time, e o ataque, formado por Nita, Hyuga e Kazuo Tachibana. Misugi, que estava como auxiliar técnico, imaginava um time parecido, só que com Tsubasa no meio de campo e Matsuyama recuado como um zagueiro no lugar de Ishizaki. Lembrando que nesse ponto da história, eles não estavam contando que Misaki e o Akabayashi se juntariam à seleção. Esse primeiro esboço da seleção japonesa, sem Tsubasa e com Hyuga como capitão, conseguiu ir bem na campanha dentro do Japão e venceu todas as partidas que disputou. Mas o problema começou quando chegaram na Europa. Em sua primeira partida em solo europeu, a seleção sofreu uma pequena mudança e Sano perdeu a vaga no meio de campo para Takeshi Sawada. Eles jogaram contra o Hamburgo de Wakabayashi e amargaram uma derrota avassaladora de 5-1. E mesmo com Tsubasa ali podendo jogar, Hyuga e Matsuyama o impediram. Hyuga chegou a afirmar que se perdesse um jogo, abandonaria o posto de capitão do time. E como perderam, passou a faixa de capitão para Matsuyama. Na segunda partida na Europa, dessa vez contra o Bremen Sub-16 de Franchester e Manfred Margais, o Japão mudou de novo. Dessa vez houve várias mudanças, começando com Hikaru Matsuyama como capitão. O time que começou em campo foi Morisaki como goleiro titular, pois o Wakashimazu estava machucado e termos de contrato impediam o Akabayashi de jogar.
uma zaga formada por Jito, Soda, Izawa e Ishizaki. O meio-campo com Matsuyama, Takeshi e Sano. E o ataque com Ryuga, Taki e Kisubi. Conclusão: perderam novamente, dessa vez por 3-2. Um fato engraçado é que sem Tsubasa, o treinador Mikami pediu aos jogadores para votarem quem eles queriam como capitão da seleção. E 12 votos foram para Ryuga, 9 votos para Matsuyama e 1 voto foi para Ishizaki, que provavelmente foi ele mesmo que votou nele. Coitado do Ishizaki. A terceira partida do Japão seria um amistoso contra a Itália Sub-16, mas visto seus últimos jogos, eles cancelaram a partida, pois não tinham interesse em enfrentar o Japão. Então Tsubasa mostrou a eles que estavam errados e fez uma jogada incrível, passando pelos marcadores italianos e ainda por cima marcando um gol no goleiro perfeito Gino Hernandes, mostrando a todos que estava apto e era capaz de estar na seleção japonesa. Ishizaki implora seus companheiros de time para que eles deixem Tsubasa jogar, pois não aguentava mais perder. Dessa vez, todos votam a favor, e agora, sem impeditivos, Tsubasa se junta à seleção. Agora com Tsubasa no time, a seleção ganha mais uma mudança, e Tsubasa estreia no que seria a quarta partida do Japão, contra o Bayern de Munique Sub-16. E o time que entrou em campo foi Wakashimazu, recuperado de sua lesão, como goleiro, a zaga formada por Matsuyama, Jito, Soda e Ishizaki, o meio-campo com Tsubasa, Takeshi e Masao Tachibana, e o ataque com Ryuga, Nita e Kazuo Tachibana. Um pequeno detalhe é que essa formação é quase idêntica àquela que Misugi havia imaginado, só que Ishizaki ganhou a vaga na defesa que era de Takasugi. Com esse novo Japão, veio o primeiro resultado positivo na Europa, com uma vitória convincente por 3-0, com direito a 1 gol e 2 assistências de Tsubasa. O Japão parece ter encontrado a formação perfeita, pois disputou mais 2 jogos e venceu os 2, ganhando de 4-0 dos juniores do Amsterdã da Holanda e de 3-1 da seleção Sub-16 da Bélgica. E ali termina a fase preparatória do Japão, com 3 vitórias e 2 derrotas na campanha europeia. Com isso, a seleção japonesa se apresenta mais forte para a primeira partida do Mundial Sub-16, contra a mesma Itália que havia cancelado aquele jogo treino. Para essa partida, o Japão vem com muitas mudanças e reforços no banco de reserva. Entram em campo no gol Wakashimazu, na zaga Matsuyama, Ishizaki, Soda e Jito, no meio-campo Tsubasa, Takeshi e os irmãos Kazuo e Masao Tachibana, e no ataque Ryuga e Nita. E os reforços no banco são Misugi, que além de auxiliar técnico foi escalado como jogador, e o par da dupla de ouro junto com Tsubasa, Taro Misaki, que por questões de não haver tempo de treino suficiente com o resto da equipe, o técnico Mikami resolveu começar com ele no banco, para poder ver o padrão de jogo do time e se preparar, pois iria entrar no segundo tempo. E para essa partida, a faixa de capitão é passada para Tsubasa. Um detalhe interessante é que pela primeira vez a formação do Japão mudou. A seleção sempre jogava no 4-3-3 e agora passa a jogar no 4-4-2. Como foi dito por Mikami, no decorrer do jogo, Misaki entra na partida, no lugar de Kazuo Tachibana, para fazer dupla de meio campo com Tsubasa. E a partir dessa substituição, já se torna titular da equipe. E com essa nova formação, o Japão consegue uma importantíssima vitória de virada contra a Itália, por 2-1. Na próxima partida, dessa vez contra a Argentina, Misaki ganha o lugar de Takeshi como titular no meio-campo. E o Japão vai a campo com Wakashimazu no gol, Matsuyama, Ishizaki, Soda e Jito na zaga, Tsubasa, Misaki e os irmãos Tachibana no meio-campo e Ryuga e Nita como atacantes. Por causa de uma jogada Skylab junto do Egito, que ainda não estava finalizada, os irmãos Tachibana acabam se machucando
precisando ser substituídos. Eizawa e Sano entram no lugar deles, fechando assim o meio-campo junto com Tsubasa e Misaki. Mas nessa partida, o Japão ganha mais um reforço, e nos últimos 5 minutos de jogo, Misugi é chamado. O camisa 24 do Japão faz sua estreia no Mundial Sub-16, e ele entra no lugar de Nita, mas joga como meio-campo, talvez mudando a formação da equipe de um 4-4-2 para um 4-5-1, onde ele se junta a Tsubasa e Misaki como meias mais ofensivos, deixando Hyuga como um atacante único. Essa mudança deu certo, e graças aos esforços dele, o Japão consegue a vitória contra a Argentina por 5-4. O Japão avança para as semifinais e encara a França. E para essa partida, o Japão tem 3 mudanças. Sano e Eizawa se mantêm na equipe titular devido à lesão dos irmãos Tachibana, e Sorimachi faz sua estreia no Mundial, entrando no lugar de Nita e fazendo dupla com Hyuga no ataque. Durante o jogo, Eizawa se lesiona após um choque com Napoleão, e Misugi se oferece para entrar em campo. Só que dessa vez, ele entra na defesa, lembrando que nesse jogo, Soda foi expulso, e Misugi entra para tapar o buraco deixado por ele, liberando Tsubasa, Hyuga e Sorimachi para se focarem somente no ataque. Em uma atitude desesperada para tentar um gol de empate, Sano e Sorimachi são substituídos por Kazu e Masao Tachibana para tentarem sua jogada Skylab junto do Egito, mas são bloqueados por Pierre. Durante o jogo, Hyuga recebe um carrinho pesado, mas não é marcado falta. Nesse Mundial, só é permitido fazer 3 substituições, e o Japão já havia queimado as 3. Só que dentro de campo se acumulavam jogadores lesionados. O Akashimazu, com sua mão que havia machucado na partida contra o Hamburgo, os irmãos Tachibana, que se machucaram na partida contra a Argentina, Hyuga, que havia sofrido aquele carrinho e se machucou, e Misugi, que começou a sentir novamente a dor em seu coração. Mas com essa equipe de guerreiros, eles conseguiram segurar o resultado e levar a partida para os pênaltis, onde o Akashimazu conseguiu defender o pênalti cobrado por Napoleão e Tsubasa converter o último, classificando assim o Japão para a final do Mundial. Para a final, o treinador tem vários desfalques, mas mesmo assim consegue montar uma seleção competitiva e com algumas novidades. No ataque, a dupla Nita e Hyuga. No meio-campo, Tsubasa, Misaki, Sano e Takeshi. Na defesa, Matsuyama, Ishizaki, Jito e Soda. Um parênteses para falar de Soda. Ele havia sido expulso na partida da semifinal, logo não poderia jogar na final. Não temos uma explicação para isso, e ele mesmo com o cartão vermelho, jogou na partida final. Fazer o que, né? E por fim, no gol, Genzo Wakabayashi. Ele tenta dizer não, mas Hyuga revela a todos o plano dele de se passar por um cara mau e arrogante para fazer o Japão crescer muito em pouco tempo. E graças a uma pressão de todos, Wakabayashi aceita jogar. Mesmo com vários desfalques importantes, talvez essa formação seja a mais equilibrada do Japão, pois une as 2 duplas de ouro, do Nankatsu e da Toho, Tsubasa e Misaki, e Hyuga e Takeshi. E além disso, ganham mais uma segurança na defesa, com a adição de Wakabayashi, pois por possuir mais experiência que o Kashimazu, consegue coordenar a defesa e dar direções mais precisas sobre os ataques adversários. Nessa partida, Ishizaki se sacrifica para parar um chute de fogo de Schneider com seu rosto e acaba sendo substituído por Izawa, que entra em seu lugar na defesa. E essa equipe trava uma verdadeira batalha contra a Alemanha e consegue se tornar campeã do Mundial Sub-16. Como eu disse no início do vídeo, essa primeira formação da seleção japonesa é como um crossover dentro do mangá, pois ver vários jogadores que eram rivais antes agora jogar juntos não tem preço. Para mim, a formação mais forte que esse Japão poderia ter seria um 3-5-2, com Wakabayashi no gol,
uma zaga formada por Jito, Matsuyama e Soda, os irmãos Tachibana sendo improvisados como uma dupla de volantes e um trio ofensivo no meio campo, com Tsubasa, Misaki e Misugi, e no ataque, Ryuga e Nico. Essa para mim seria a formação perfeita, mas nessa época, Misugi ainda tinha seu problema cardíaco, então eu consideraria trocar Misugi por Takeshi e manter a mesma formação, ou trocá-lo por Ishizaki e recuá-lo para a defesa e utilizar um 4-4-2. E vocês? Deixem aí nos comentários qual a formação que vocês mais gostaram que o Japão usou no Mundial Sub-16 e qual é a sua escalação perfeita para essa seleção. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi porque gostou, então deixe um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo para ele assistir também e deixe o seu like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Tem aqui embaixo o link do nosso canal em outras plataformas. Se você nos seguir lá, vai ajudar bastante. E tem uma chave Pix, que se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, será muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!